honra de não continuar aqui as entrevistas sobre animação Cordélicos. Eu tô aqui com muita gente, vamos tentar trazer todo mundo aqui. Primeiro, vou começar com o meu xará, o Bruno Garcia. Bruno, o seu personagem ele tem umas falas, assim, que eu não quero contar que tipo de fala você tem para as pessoas assistirem. Quando você tinha que dar essas falas ali específicas e você ainda também fez uma voz para o seu personagem. Como é que era fazer esse processo? Obrigado pela presença de todo mundo. Foi uma delícia, né? Porque quando a gente se depara com um personagem que já tem tantas características fortes, né? Como a prosódia dele, né? Porque além dele gostar de falar rebuscado, de curtir cultura, de fazer citações, de citar vultos, que é uma coisa parecida comigo. Assim, eu também gosto muito da língua portuguesa, eu gosto muito de falar usando das formas mais homenageando, né, o próprio idioma. Eu gosto muito da portuguesa. E aí vê o Rocha com aqueles jargões todos, sabe, já escrito. É aquela coisa, a bola quicando para você chutar. E eu gosto muito de fazer vozes, eu sempre trabalhei muito com voz, fiz narrações, fiz, né, locução, dublei alguma coisa mas sempre trabalhos que já está, no caso da dublagem, né? Quando você dubla um filme estrangeiro, é uma coisa que já está pronta, você precisa se enquadrar ali no tempo que o filme já tem. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de criar um personagem, né, a partir do texto, e aí sim é que ele seria animado. Então foi uma delícia. O Rocha é assim, tipo, um personagem do coração. Ele já está há bastante tempo comigo, né? Porque tem a série que foi feita antes. A gente vem trabalhando o universo do Cordélicos e os personagens desde quando, Ale? Desde antes da pandemia, com certeza, né? Antes da pandemia, em 2019, 20, né? Um pouco antes da pandemia a gente gravou. 19. Entre 17 e 18. Acho que é 18 e 19. 19, é isso aí. Então já faz algum tempo, né? Então, e aí para o longa a gente voltou a estúdio, né, para fazer um material extra. E eu tô louco para voltar a fazer o estúdio novamente. Quero novas frases, quero novas citações. Gente que eu não citei ainda. Exatamente. Exatamente. Eu tô aqui com a diretora Ali, e assim, assistindo Cordélicos, ele tem muitas referências, além de você ter o filme de cangaceiros com linha do tempo e um vilão, que até já conversei com o Márcio de Minecraft. Como é que é construir esse filme? Por exemplo, você tem referências até a Star Wars. Tem uma hora que eles entram num lugar que eu falei, cara, isso é a cantina de Star Wars. O nerd aqui reconheceu imediatamente. Então, como é que é montar o Bar Cósmico e Damião. Isso, o Bar Cósmico e Damião. Mas na hora que eu entrei, eu falei, já peguei a referência na hora. Mas não é legal ver aqueles carinhas lá, cabeçudo, que toca jazz no Star Wars tocando forró? Eu olhei pra eles primeiro. Então, é muito natural, sabe? Porque eu passei a vida consumindo isso. Consumindo cultura pop, consumindo filmes. Então, não é uma coisa que eu sento, vou fazer uma pesquisa. O roteiro do longa, ele é meu com algumas contribuições. Mas quando a gente faz na série, fica todo mundo jogando suas referências, a gente vai misturando. Então, acaba que é meio natural, assim. De tanto a gente consumir, eu falo muito aqui, que é a ideia do antropofagismo, né? De tanto consumir, de tanto devorar as coisas que vêm de fora, a gente devolve do nosso jeito. Então, assim, tem uma brincadeira, mas tem uma vontade de misturar, assim, Quem não viu Star Wars, viu aquele deserto lá de Tatooine, e falou, poxa, isso aí não parece o Kratos, sabe? Então é muito por aí, sabe? Eu acho que acaba que é natural por consumir tanto. Eu até falei numa entrevista agora há pouco, Cordélicos é a série que eu queria assistir quando eu era pequena, na Xuxa, depois do Caverna do Dragão e antes do He-Man, sabe?
E Perfeito. temos um personagem que é Perfeito. claramente Caverna do Dragão, né? Dá pra perceber muita referência dele. Dois, porque o Cabra da Peste também tem um pouco do É, Vingador. tem um pouco de Vingador, mas o Falcão, na hora que ele apareceu, Falcão aquela ele até touquinha, eu fala. falei, mano, por favor, Caverna do Dragão, né? Tadeu, você que também faz uma das vozes aqui, eu queria falar um pouco das linhas do tempo. Você tem que, às vezes, fazer o seu personagem no passado, no futuro. Como é que era na hora de dublar? Você tinha, claro, que a referência disso, mas você tinha, não, peraí, meu personagem agora tá neste ponto da narrativa, meu personagem tá agora nesse ponto. Como é que era esse processo de se encontrar na hora? Bruno, assim, você está falando essa pergunta aí, até que me toquei assim, realmente, eu poderia ter tido esse conflito, mas tem a Ale Machado que ela vai conduzindo a gente, e a gente não vê o roteiro pronto. A gente recebe as falas, e em cima do que a Ale ia pedindo, a gente ia colocando dentro de uma coerência e de uma lógica que cabia dentro dessa emoção. Então, eu não me toquei que tinha essa transição, que agora é passada, que é presente, assim. Porque se eu fizesse alguma coisa muito maluca, naturalmente a Leopa, Tadeu, peraí. Então, ela ia conduzindo a gente para dar essa fluidez, para quando fazer a montagem, para quem está assistindo, acompanhar o raciocínio lógico da coisa que tivesse estar sendo contado. Então, eu não fiquei ligado nisso, de presente, passado. Então, quando eu vi o filme Gente que Viaja, porque eu vi o filme, acho que o filme foi dublado em 2023. Então, já fazia muito tempo. E a minha referência maior era da série, porque a série tem muita riqueza de situação. Então, eu fiquei conflito. Nossa, será que aquela cena que eu dublei vai passar agora? E não era da série. Então, eu relaxei nisso, porque assim, vou fechar meu olho, a Lê vai me conduzir. Então, foi ela que conduziu tudo. Já indo para a minha última pergunta, agradecendo o tempo de todos vocês. Há um cuidado em Cordélicos das vozes, né? De como é que você foi conduzindo os atores para que cada um, você percebe ali que cada um tem. Tudo bem, não Tadeu é até a voz dele, mas você vê que ele colocou ali uma coisa a mais, o Bruno também colocou uma coisa a mais, todos colocaram uma coisa a mais. Então, como é que foi esse processo? Você pode dizer desse processo de encontrar as Eu acho que vozes? assim, para você dirigir uma animação, você tem que saber muito bem qual é o filme que vai ficar pronto. Porque você não está com a matéria, é diferente de você estar no set, ver aquilo acontecendo e você vai coordenando. Animação se faz tudo separado, vai juntando, então você tem que ter a visão do que vai acontecer lá na frente. Então, isso é uma parte. A outra parte é ter um elenco talentoso como é do Cordélico, sabe? Eles são muito bons. Então, assim, eu consigo pedir e aquilo vem numa entrega sensacional. Então, se você imaginar que a gente gravou tudo separado, em cidades diferentes, em horas diferentes, e quando você escuta, parece que eles estão conversando com uma fluidez, porque você tem que saber como as coisas estão rolando, né? Então, acho que é muito isso. Primeiro é ter visão e depois se apoiar num elenco talentoso como são eles, né? Todos eles são geniais. Bom, gente, de novo, obrigado. Parabéns pelo filme. E você que está assistindo essa entrevista, a crítica do Cordélico está aqui nos comentários. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, Obrigada. você, Xará.